A guerra no Oriente Médio está se espalhando a uma velocidade incrível. Na noite de 29 de julho, um drone atingiu 2 navios já no porto egípcio de Damietta, no mar Mediterrâneo, perto do Canal de Suez. Pela primeira vez desde o início da guerra entre o Soleimani e o Irã, o ataque atingiu um alvo no Egito. A importância desse incidente está no fato de ter ocorrido no mesmo dia em que a Arábia Saudita se juntou publicamente pela primeira vez aos ataques militares ao lado de Washington. E o vice-presidente dos Simi Shewa, J.D. Vance, se reuniu com o ministro da Defesa da Arábia Saudita, que pediu para evitar uma escalada maior. Mas, ao que parece, a escalada já saiu do controle. Os Estados Unidos da América retomaram seus ataques contra o Irã na noite de 30 de julho. Enfim, neste episódio vamos analisar o que aconteceu no Canal de Suez, como, de modo geral, a geografia do conflito no Oriente Médio está se expandindo agora e quais cenários futuros estão sendo discutidos por analistas. E já adianto, as previsões não são nada animadoras. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Isso literalmente leva 1 segundo do seu tempo. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, por isso serei grato por cada inscrição sua. Continuação. Então vamos começar pelo próprio incidente no Canal de Suez. De acordo com a empresa britânica de segurança marítima Ambrey, um drone atingiu um navio-tanque de gás pertencente a uma empresa americana, usado como unidade de armazenamento no porto de Damietta. Este é um terminal de gás natural liquefeito no mar Mediterrâneo, perto do local onde o canal conecta o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. De acordo com a empresa de inteligência comercial Kpler, 2 navios foram danificados. O navio de armazenamento e regasificação flutuante Energus Winter e o navio-tanque transportador de gás Gaslock Salem. O drone atingiu especificamente o Energus Winter. Depois, o fogo se espalhou para o segundo navio. O incêndio foi apagado imediatamente, não houve vítimas. Isso foi informado pelo Ministério do Petróleo do Egito. No entanto, isso já é um sinal de uma real expansão da guerra e uma tentativa de bloquear totalmente toda a região. Aqui vale a pena fazer uma pausa e explicar um pouco. Resumindo, a questão é que o Irã está bloqueando o Estreito de Hormuz, ou seja, a saída do Golfo Pérsico. Os Houthis do Iêmen estão bloqueando o Estreito de Bab al-Mandeb, ou seja, uma das saídas do Mar Vermelho. E, ao mesmo tempo, alguém ataca petroleiros no Canal de Suez, ou seja, na segunda saída daquele mesmo Mar Vermelho. Se juntar tudo isso, é uma tentativa de destruir completamente qualquer possibilidade de exportação da Arábia Saudita. Vou explicar de forma ainda mais simples. Se olharmos para a Arábia Saudita, na verdade ela tem 3 rotas para exportar seu petróleo. De um lado temos o Golfo Pérsico. Dali, petroleiros saem pelo Estreito de Hormuz para o oceano e qualquer destino. O segundo caminho é através de todo o país, atravessando toda a Arábia Saudita, onde passa um oleoduto de 1.200 quilômetros de leste a oeste até o porto de Iambu. Esse porto de Iambu fica no Mar Vermelho, e do Mar Vermelho, a Arábia Saudita tem 2 rotas para acessar o mercado mundial, pelo Canal de Suez ou pelo Estreito de Bab al-Mandeb, por cima para o Mar Mediterrâneo, por baixo para o oceano. E agora temos uma situação em que o Irã bloqueia o Estreito de Hormuz, esse lado fica fechado. Deste lado, os Houthis bloqueiam o Estreito de Bab el-Mandeb, resta apenas uma saída, o Canal de Suez, e lá algo começa a acontecer. Por que eu digo que alguém atacou petroleiros no Canal de Suez? É importante registrar claramente o que foi estabelecido. E o que não foi. A declaração oficial do governo do Egito confirma o fato do incêndio em 2 navios como resultado de um ataque de drone. Mas ninguém assumiu a responsabilidade pelo incidente. E quem exatamente está por trás do ataque no momento da gravação deste episódio ainda é desconhecido. A Reuters chama isso de um potencial novo fronte na guerra entre o ZEUA e o Irã, mas destaca que essa é uma avaliação da publicação e não um fato estabelecido sobre a autoria do ataque. Portanto, como tanto as milícias do Iraque quanto os Houthis do Iêmen já entraram na guerra, fica cada vez mais difícil entender quem está atacando o quê. A relevância do ataque está na geografia do local. O Canal de Suez continua sendo, mais uma vez, a última rota relativamente segura para a exportação do petróleo saudita. Depois que o Estreito de Hormuz se tornou uma zona de conflito e os Houthis do Iêmen, na semana passada, declararam um bloqueio marítimo à Arábia Saudita, colocando em risco também a rota alternativa pelo Estreito de Bab al-Mandeb.
Se o canal de Suez também estiver ameaçado, Riad praticamente não terá rotas seguras restantes para a exportação marítima de petróleo. E é exatamente isso que o Irã parece estar tentando conseguir agora. Agora vamos passar para o quadro mais amplo do dia, porque o ataque em Damietta, no Egito, é apenas um dos vários episódios de expansão do conflito no Oriente Médio. No dia 29 de julho, a Arábia Saudita se juntou publicamente pela primeira vez aos ataques militares junto com os Estados Unidos da América. Segundo o New York Times, a operação conjunta americano-saudita foi realizada contra as forças de mobilização popular do Iraque, principalmente grupos xiitas apoiados pelo Irã. Washington e Riad disseram que os ataques responderam aos ataques de drones contra instalações petrolíferas sauditas vindos do Iraque. Segundo um funcionário americano citado pelo New York Times, cerca de 20 conselheiros militares e técnicos iranianos, enfatizo iranianos e não iraquianos, foram eliminados. As forças de mobilização popular do Iraque confirmaram os ataques às suas bases e relataram a morte de pelo menos 20 combatentes e 32 feridos. O primeiro-ministro do Iraque, Ali Zaidi, classificou a operação conjunta americano-saudita como uma agressão inaceitável. Ao mesmo tempo, Trump afirmou em entrevista à Fox News que os ataques foram coordenados com o governo iraquiano. Essas duas posições, como você pode ver, contradizem-se diretamente e é impossível afirmar com certeza se a operação foi realmente coordenada. Mas destaco que isso pode ser apenas o Iraque fazendo cena para o público, já que o novo primeiro-ministro do Iraque, Ali Zaidi, era apoiado pelo próprio Donald Trump, e recentemente ele o recebeu na Casa Branca. Por isso, eu encararia a declaração de Ali Zaidi com ceticismo. Ao mesmo tempo, na noite de 30 de julho, os EUA retomaram uma série de seus próprios ataques aéreos diretamente contra o Irã. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América iniciaram uma nova série de ataques aéreos. E seu comando central declarou, cito: "As forças do Comando Central do Exército do Zekul realizaram ataques contra dezenas de alvos da Guarda Revolucionária Islâmica no Irã, incluindo centros de comando militar, instalações de armamentos de mísseis e drones, postos de observação e defesa costeira, assim como instalações navais. E um dos ataques atingiu a cidade de Parinchar, na província iraniana do Azerbaijão Ocidental. Segundo as informações disponíveis, o míssil atingiu uma área desabitada. Não houve vítimas relatadas. E o motivo para a retomada dos ataques foi o ataque do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica com mísseis balísticos contra uma base militar americana na Jordânia, na noite de terça para quarta-feira. O Comando Central declarou que todos os mísseis foram interceptados, e Trump, lembro, ameaçou, cito, encher o Irã de porrada. A reação do Irã foi simétrica na forma. Teherã declarou ter atacado 3 petroleiros que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz por uma rota não autorizada, como eles disseram. Ao mesmo tempo, naquela mesma noite, segundo dados de rastreamento de navios, pela primeira vez desde 11 de julho, um navio-tanque transportando gás, controlado pela empresa qatariana Qatar Energy, passou pelo estreito. E então, a agência semi-oficial iraniana Fars informou depois disso que Teherã supostamente deu permissão para essa passagem, o que indica que o Irã mantém um controle seletivo e não total sobre o estreito. A via diplomática nesse mesmo período não foi interrompida, embora sem resultados. Segundo fontes da Reuters, Oman apresentou ao Irã um plano apoiado pelos países do Golfo Pérsico para a gestão do Estreito de Hormuz, incluindo a cobrança de pagamentos voluntários pelo uso do estreito. Mas o Irã rejeitou essa proposta na quarta-feira e depois disso lançou mísseis contra a Jordânia. Merece destaque a posição da própria Arábia Saudita, que está tentando, se equilibrar entre demonstrar força e evitar uma guerra em grande escala. O fato é que agora Riad está mostrando a Teherã que é capaz de atacar sua rede regional de forças por procuração, sem atacar o território do próprio Irã, mas com o objetivo de estabelecer dissuasão, mantendo ao mesmo tempo espaço para uma solução diplomática. E então, o representante do Ministério da Defesa da Arábia Saudita declarou: "O reino afirma seu compromisso com uma solução pacífica e a ausência de intenção de aumentar as tensões, porém, está pronto para responder em caso de qualquer agressão."
É por isso que é significativo o episódio que ocorreu praticamente ao mesmo tempo que os ataques ao Iraque. Após os ataques conjuntos, o ministro da Defesa da Arábia Saudita se reuniu na quarta-feira em Washington com o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, para convencer a administração de Donald Trump a não avançar para uma escalada maior do conflito. Isso indica diretamente uma contradição interna na posição de Riad. Porque, por um lado, o reino demonstra determinação militar, através de ataques contra forças pró-iranianas no Iraque e com ataques aos Houthis iemenitas. Mas, ao mesmo tempo, em nível diplomático, a Arábia Saudita pede a Washington para não expandir ainda mais essa guerra. A dimensão econômica do conflito também se agravou significativamente agora. Quando digo que a guerra está se ampliando, isso também se reflete no mercado mundial. Na quinta-feira, os preços do petróleo Brent subiram para $92,21 por barril, e como escreve a Bloomberg, os investidores ficaram divididos entre o medo da escalada e a esperança de um acordo, que poderia levar à retomada da navegação pelo Estreito de Hormuz. Os ataques dos Houthis a navios no Mar Vermelho também fizeram o mercado londrino de seguros marítimos ampliar a zona de alto risco, incluindo mais áreas costeiras próximas aos portos sauditas. Se o seguro fica mais caro, como você pode imaginar, o preço do petróleo também vai subir. Agora vamos falar sobre quem se beneficia com isso, quem sai perdendo e quais cenários podem surgir daqui para frente. Para os Estados Unidos da América e a Arábia Saudita, uma demonstração conjunta de força no Iraque permite mostrar determinação em conter os grupos pró-Irã juntos, mas ao mesmo tempo traz o risco de envolvimento em um conflito mais amplo e incontrolável. Daí vem o apelo do ministro da Defesa saudita, a J.D. Vance, pedindo moderação. Ou seja, os sauditas entendem que sim, é preciso mostrar os dentes, mas talvez não valha a pena realmente morder, porque aí a guerra realmente se expande de tal forma que se torna impossível controlá-la. A situação cria uma dupla pressão para o Irã. Por um lado, os ataques contra suas forças proxy no Iraque enfraquecem sua rede de influência regional. Por outro lado, o controle sobre o Estreito de Hormuz continua sendo o único instrumento de pressão relevante de Teherã que ele utiliza de forma seletiva. Ainda assim, autoriza a passagem de navios específicos mediante acordo. Para o Egito e para a navegação global, o incidente em Damietta cria uma nova incerteza. Porque se o canal de Suez realmente estiver sob ameaça de ataques, a única rota de exportação segura restante para a Arábia Saudita ficará seriamente em xeque, o que afetará não só os participantes regionais, mas também os do comércio mundial. Imagine só, toda essa região simplesmente fica bloqueada. E então todo o tráfego, absolutamente todo o tráfego, terá que contornar a África. O que vem depois? Bem, o primeiro cenário possível é que o conflito permaneça no formato atual desses ataques pontuais mútuos, com paralelos, mas com tentativas diplomáticas mal sucedidas através de Omã e sem um retorno formal a uma campanha em grande escala. Ou seja, esse cessar-fogo, que não é um cessar-fogo, os ataques continuam. O segundo cenário, se incidentes como esse ataque em Damietta, no Egito, continuarem e forem claramente ligados a um dos lados em conflito, ou seja, por exemplo, se a Guarda Revolucionária Islâmica disser diretamente "somos nós que estamos atacando o Egito", isso pode forçar o Egito e outros países que dependem do canal de Suez a tomar algumas medidas adicionais para proteger a navegação, semelhantes à já implementada ampliação da zona de alto risco no Mar Vermelho. Isso significa aumento no preço do petróleo. O terceiro cenário é que a escalada pode desacelerar sob a influência da pressão diplomática dos próprios participantes regionais. Bem, antes de tudo, da Arábia Saudita, que, considerando o apelo do ministro da Defesa, J.D. Vance, está interessado em conter o conflito tanto quanto em demonstrar sua própria força. Conclusão. Por enquanto vou usar a terminologia oficial. Um drone desconhecido atingiu 2 navios no porto egípcio de Damietta, perto do canal de Suez. E isso é um fato. No mesmo dia, a Arábia Saudita se juntou publicamente pela primeira vez aos ataques dos ISNA contra forças pró-Irã no Iraque. E os EUADA retomaram ataques aéreos contra instalações da Guarda Revolucionária Islâmica no Irã.
Ao mesmo tempo, o ministro da Defesa saudita pede aos EY que não permitam uma escalada maior. Os preços do petróleo reagiram com alta, em meio a toda essa incerteza. O conflito, que começou como um confronto entre os EY e o Irã, além de Israel, até o final de julho já envolve, como estamos vendo, o Iraque, Iêmen e Arábia Saudita, isso além do Kuwait, Bahrein, Catar, Omã e Jordânia. E agora o Egito também está sendo envolvido nisso. E até agora não há nenhum vislumbre de esperança de que a guerra termine por meios diplomáticos. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.